Estamos começando mais um episódio do podcast Propósito. Esse é o número 19. Eu estou aqui com meu amigo Mac Frois. Foi o cara que me ajudou a realizar o meu sonho e o meu projeto de ter o meu podcast aqui, o podcast Propósito, e foi através do estúdio dele, e a gente agora tá na segunda temporada. Nessa segunda temporada, hoje é o segundo episódio, no total são 19 já desse projeto maravilhoso. Então, Mac, eu fiz questão de te entrevistar porque a gente teve muita troca de bastidores, muito conteúdo poderoso, muita inspiração. A gente foi professor e aluno, aluno e professor, e foi trocando e foi bem importante. Então, obrigado por topar estar aqui hoje como entrevistado no seu estúdio de podcast, tá? Então, Mac Frois, que é retratista profissional, tira lindos retratos e tem dupla jornada. Também tem esse podcast, né? Que você que está aqui nos assistindo, inclusive, se for da região da Grande Florianópolis ou de qualquer lugar do mundo que queira pegar um avião e chegar até aqui, é muito bem-vindo para gravar o seu episódio aqui, ou o seu conteúdo, né? Mesmo que não seja um episódio aqui com o Mac. Então, Mac, obrigado por topar, obrigado por estar aqui. Sou muito honrado pela tua vida e pela parceria que a gente criou. Perfeito, Edu. Eu que agradeço ter a honra e a oportunidade de participar de um episódio do seu propósito, né? Você colocou no primeiro dia que você fez a entrevista, eu lembro bem, que esse projeto nasceu em 2020 e foi tomar e ganhar forma agora, em 2024, quando a gente se encontrou. Isso. Então, cara, eu faço parte de algo importante para você e isso por si só já me deixa muito feliz. Não foi só isso, porque eu ganhei muita coisa quando você entrou lá. Aí eu vou contar ao longo do processo, sim. Mas eu agradeço, é uma honra estar aqui contigo hoje no 19º episódio do podcast que eu produzo, que a gente trabalha junto, a gente faz tudo junto aqui. Que legal. Eu costumo dizer lá nos podcasts, era uma frase que eu falava na primeira temporada e agora eu tô lembrando de falar na segunda. No primeiro episódio eu não falei, mas agora eu tô falando. Que esse podcast foi criado para falar assuntos sobre propósito, sobre produtividade, empreendedorismo, sobre nossa evolução, nosso caminhar ao mais. E prioritariamente eu convido meus alunos, né, mentorados, alguns mentores meus e parceiros de negócio. Essa é a prioridade. Então tá aqui, né? Você tá como meu aluno na mentoria, é meu parceiro de negócio no podcast. Você também sou teu cliente aqui e também como retrato. Então essa troca da gente incentivar e fazer a energia rodar de maneira mais poderosa ainda entre nós. Então é isso, esse é o motivo do nosso podcast. Maqui, conta um pouquinho pra gente saber de onde é que nasceu assim essa ideia, porque o Mac vem de um serviço público, ele vem de um outro ambiente, né? E aqui a gente fala mais sobre empreendedorismo, que é um pouco menos comum no serviço público, né? A gente não vê tanto empreendedorismo. Tomara que cada vez mais a gente veja, né? Mas da onde que saiu assim, né? Eu vou em paralelo do meu funcionalismo público, eu vou começar uma jornada empreendedora, e começou com a paixão pelos retratos, depois que veio o podcast, né? Da onde que surgiu essa relação aí com a fotografia? Vamos lá, Edu. Excelente pergunta. Isso aí fala da nossa história. Fala um pouquinho da história de todos, que tem superação e tem um monte de coisas. É claro que não vai dar tempo e nem é possível contar um pouco da minha, que tem tanta coisa complicada, eu acho que chorariam, riam, enfim, acho que em todas as vidas nós temos isso. Sim, mas falando aqui especificamente desse ponto que você tocou, os retratos, isso começou quando eu tinha 32 anos, para ser quase bem específico. Então eu estou com 41 hoje. Vamos dizer que está fazendo quase 10 anos, né? Que eu comecei a olhar para fotografia como hobby e tal, mas já estava no serviço público. Eu comecei meu concurso, fui concursado aqui no estado de saúde, que trabalho como enfermeiro. Também sou formado como enfermeiro, como técnico, como auxiliar de enfermagem. Isso há 20 anos. E trabalhando nessa pegada, onde eu escolhi, eu era muito feliz, eu só entendi que, num dado momento, que eu não ia conseguir viver e experimentar o que a vida poderia oferecer de melhor. Não porque o meu trabalho não era ruim e que não tem nada com isso. É que eu não ia conseguir, porque eu dava tudo de mim e todo o meu tempo ia embora nisso aqui. Aí eu peguei um trabalho, mas quem trabalha na saúde sabe que um só não dá, né? Tem que pegar outro e às vezes não dá também, se você tiver um filho ou dois.
Aí você pega 3. Eu tive 3. Eu fui esse cara que teve 3 até 4 durante um certo tempo. Aí você fala assim, é possível? Eu Tudo fazia é isso. possível se tu deseja. Se você quer dizer, exato, mas a vida foi embora. Aqui, aí a troco de um algo, Tem um preço, né? de um ativo muito importante, que era o tempo que eu não estava ligando, mas ele estava indo embora. O meu filho não me via, eu fui conversar e ver o crescimento de verdade, prestar atenção, você é pai. Eu estava indo lá, dormir. Eu encontrava ele, saía, ele estava dormindo, voltava, ele estava dormindo. Quando voltava, falei assim, tá, o que eu estou fazendo? Essas perguntas começaram a vir. E aí, quando essas perguntas começaram a vir, eu falei, eu não sei responder, mas é aqui, é só aqui que tem. E eu achava que era só aquilo que tinha. Falei assim, não, mas alguém me falou um dia que era isso. E eu tava com aquela briga interna lá. E os meus, né, a maioria dos colegas e amigos à minha volta, no meu ambiente, não tinha outra coisa para falar. É isso mesmo, Mark. É isso aí que tem que fazer. Esse é o caminho. Como que eu ia sair disso, cara? Entende? O nosso meio, ele influencia totalmente. Então, se tu tá num meio onde as pessoas entendem que é mais um plantão, é mais um trabalho, é mais um final de semana, é pra fazer isso. E outra, isso nem é escalável. Então, quer dizer que tu era obrigado a entregar todas as tuas horas preciosas. A custo do meu tempo, a custo de vida. Ficando distante da tua família, dos teus filhos. É Não claro, tem nada de errado. é claro que por algum período da nossa vida é importante, sim, a gente construir e a gente constrói com muito trabalho. Até a gente aprender a escalar. Exatamente. É isso que eu consegui, pelo menos estou aprendendo, estou evoluindo hoje contigo, com pessoas maravilhosas que chegaram até mim, que eu sou muito grato a tudo isso que me aconteceu. Tudo isso possibilitou estar aqui hoje. Então é um aprendizado, é uma escola e eu agradeço. Sou grato por ela. Mas aos 32 anos eu entendi, tá, aqui eu vou aposentar e vou conseguir fazer as viagens, viver aquela vida. Não, não vou. Nem eu, nem minha família, nem ninguém. Porque eu não vou ter dinheiro para isso, se eu não tiver dinheiro, eu não vou ter saúde para isso. Sem saúde, eu não vou ter tempo para isso. E aí, querido? Aí é a hora que o empreendedorismo entrou na minha vida sem eu perceber. Sem eu perceber, porque era um hobby, eu gostava disso desde moleque. Eu achava fotografia, pô, sensacional, cara. Isso aqui é demais. Mas ele comprou uma Quando a minha esposa estava lá, eu peguei um décimo de férias, não sei o que, deu uma graninha a mais lá. Falei, eu vou torrar isso aí. Falei assim, ela, tá, o que tu vai fazer? Vai comprar uma câmera? Tá maluco? Câmera pra quê? Eu falei assim, eu quero fotografar, eu quero ver a natureza, eu quero fotografar. Aí eu peguei o OLX lá, comprei uma câmera, era 1.600 pila, uma T5i, com uma lente bem frajuta, mas pra mim não era, porque eu não sabia nada sobre aquilo. Tava maravilhoso. Era a melhor que tinha. Falei, eu peguei uma câmera que você não tem ideia. Depois eu fui saber Que não era tudo aquilo. que era a primeira, era a entrada. Mas tava Tem que bom começar com o que tem. Tu fala Exato, sempre isso. Você vai fazer o melhor que você pode com o melhor que você tem. Agora, hoje. E eu tava nessa pegada. Eu falei, eu vou dar ali. Peguei na câmera e falei assim, agora eu vou arrebentar a boca do balão. Se meu celular fazer foto complicada, foto top, imagina com a câmera. Peguei a câmera, não sabia fazer nada. Aí, uma outra jornada. Até hoje, eu passar por várias nuances dentro da fotografia, junto com o serviço público, tudo misturado. Eu falei assim, não, porque era hobby, então não tinha peso. Sim. Fazer isso não tinha peso. Então, eu não sentia peso nas costas. Eu saía, chegava do plantão, ia passar a madrugada, pousava no lugar, fazia um monte de coisa. Era leve. E aí eu comecei a, sem perceber, fazer trabalhos, fazer ensaios, foi entrando. Falei assim, tá, eu tenho que escolher algo dentro dessa área que também é enorme. Falei, você tem que se posicionar, você tem que seguir um caminho aí. Um retratista, pessoas, olhar para elas de uma forma diferente e trazer o que elas têm melhor na sua imagem. Foi isso que eu escolhi, é isso que eu estou fazendo hoje e vou fazer para resto da minha vida, se Deus quiser. Que bom, amém, que assim seja. Muito bom. Cara, e a ideia é que esse empreendedorismo não seja pesado. Ele tem as suas responsabilidades. Por provavelmente ser a tua maior fonte de renda nesse período daqui para frente. E que não seja pesado. Então é entender que o propósito com estratégia, ele é um propósito monetizado. Né? Então, não, mas lá é garantido. Tá, mas peraí. Como assim é garantido? Tu precisa todo dia acordar cedo, tu tem que ir pra lá, tu tem que fazer plantão, tem que, sei lá, ir pra ambulância, sei lá, fazer a tua rotina. Não é garantido, tu tem que fazer as coisas. Né? A gente tá falando de um ser humano competente, ético, íntegro. A gente tá falando de que tenho, não, pego atestado e me afasto e acabou. Não, não. A gente tá falando o seguinte, tem que fazer porque existe uma entrega. Então você precisa levantar cedo, você precisa se deslocar, você precisa entregar, você precisa. Então sim, tem a responsabilidade envolvida. Só que você sabe que no final do mês, quando você tá nessa jornada, você sabe que lá no final do mês
você vai ganhar 3 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil, dependendo de cada um do seu momento. É isso. Agora, no empreendedorismo, quando você fala assim, cara, peraí, eu vou fazer retrato. Tem retratista que cobra 50 mil num ensaio pequeno. Pequeno, eu tô dizendo que comparado a um evento, às vezes a gente vai cobrir um evento, num evento tu tira 4 mil fotos. Entende? Então eu tô falando, às vezes, quando você consegue se posicionar, né, como o retratista, por exemplo, se a gente olhar, tem um retratista muito famoso no Brasil, né, o João Mena, ele tem fotos famosas ali, né, de ensaios de pessoas bem influentes. Né? Ele tem uma foto do Bolsonaro, ele tem uma foto com várias pessoas influentes no país. E hoje não sei quanto tá o retrato, mas talvez 50 mil, 60, 80 mil. Que tu podes fazer isso, é claro que não é todo dia que um cliente que vai te pagar 80 mil por, sei lá, um turno ali de trabalho, vai acontecer. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte. Hoje, como retratista, não tô falando agora só pro Mac, né? Agora vamos aproveitar nosso podcast, vamos falar com a galera aqui também. Com certeza. Né? Então, se tu pensar que, como um retratista, tem um que pode cobrar 80 mil. Beleza, ele fez uma jornada até chegar lá. Exato. Então, agora se a gente pensar, um profissional que, igual o Mac, que tava lá fazendo isso, agora deixa eu despertar aqui. Beleza. Eu consigo fazer um ensaio, provavelmente, com um Instagram razoável, com alguns conhecidos, coisa e tal, eu consigo fazer um retrato de R$1.000. Consigo, beleza. 1.000. E se eu conseguir realizar 10 desses por mês? 10 mil reais. 10 mil reais. Já tá falando que você já tá acima de 70% da população. Você trabalhando em 10 retratos por mês, 10 projetos por mês, vamos dizer que tu vai ficar meio turno captando. São 10 dias. São 10 dias, meio turno captando. E outros meio turno para cada ensaio desse, editando, pelo menos. Então a gente tá falando de 10 dias de trabalho. Tá, vamos dizer que você quer ficar 1 dia e meio editando. Então quer dizer que vão ser 20 dias de trabalho. 20 dias de trabalho quer dizer que você vai trabalhar de segunda a quinta numa semana, segunda a sexta na outra. Segunda a quinta numa semana, segunda a sexta na outra. Ou seja, vida de rico já. Vida já tá boa, diferenciada. Ganhando 10 mil, que você não é rico, mas já tá acima de 70% da população. Exatamente. Então olha só o poder do empreendedorismo. A liberdade de tu poder marcar com o teu cliente um horário, sei lá, 2 da tarde até as 4, até as 5. E o outro horário, se tu gosta mais noturno, tu faz edição à noite. Se não, tu faz de manhã. Então a liberdade que isso dá. Tô falando de um ticket bem baixo. Tô falando de um ticket de R$1.000 por ensaio. Exatamente isso, Edu. Como você colocou, é a liberdade que se tem, as possibilidades que se tem, elas são, né, no nível mais complicado e mais pessimista possível, de chegar a ser zero, porque é aí que o medo entra e a gente não vai. Porque se botar energia nisso, zero. Botar energia zero, ele acontece, de fato. É ali que eu tava, e eu ficava agarrado ali e falei, mas aqui tem. Meus primeiros 6 meses foram zero. Como mentor. E não é nele que você tem que agarrar, porque senão você teria desistido ali. Senão tu desiste. Mas muda a vida quando você acredita, mas você trabalha mais e é dobrado. Eu acreditava e falei assim, mas agora vai ser tranquilo, porque aí eu vou ser dono do meu horário, o que nada, tu vai trabalhar o triplo. Pelo menos. Claro, porque quando tu começa, tu faz tudo. Tu é o faxineiro, tu chega antes, dá uma varrida, né? Tu vai cuidar do teu Instagram, tu é social media, daqui a pouco tu vai ser o teu vendedor, então tu é o teu closer, sabe? Então tu é tudo. Tu vai fazer a foto, aí tu faz a edição, aí depois tu faz o pós-venda com o cliente, aí tu faz o contrato. Claro, então no começo, você parece que... até rodar, vai ter que trabalhar muito. Cara... É energia. Bota energia pra girar uma roda enorme. No começo é bem difícil. Sabe, pega uma roda do tamanho, sei lá, de um prédio de 2 andares. Meu Deus do céu. É difícil de fazer ela girar. Fazer ela sair do lugar é difícil. Então no primeiro tu vai ter que, cara, dar tua vida ali e parece que não sai. Parece que não sai. Parece que não sai. E aí tu vai mudando de estratégias. E daqui a pouco ela tá balançando. Ela começa a fazer um pêndulo. Daqui a pouco ela ganha força pra sair do lugar. Foi diferente. O meu foi 6 meses. Pra sair do lugar essa roda. Nossa.
Então eu fiquei 6 meses no zero. Então quando eu acertei, opa, é pra cá. E aí depois que vai, Tu aprende a sobre energia, o processo. ela tem a menor tendência a também. continuar. Então Ah, é mais fácil ela continuar girando sim. do que parar. Com menos energia agora. Você vai continuar com energia, mas... Exato, mas eu preciso colocar menos para ela continuar. Exatamente. Porque agora eu posso colocar. Peraí, se tá para essa roda girar, que é tudo que a gente falou ali antes, Exato. faxinado a empresa, tudo. Para essa roda girar, agora eu preciso de menos energia. Se eu preciso de menos energia, eu posso ficar mais tempo no meu core business, que é o foco central do meu negócio. Que é o quê? O retrato. Exato. Então é fazendo o retrato e vendendo o retrato. Aí eu posso e devo, depois que essa roda gira, ficar 80% do tempo no core business, que é vendendo o retrato e realizando o retrato. De Pareto. É isso aí. Exato. Diagrama de Pareto. Exato. Então 80% em algo. Ah, isso aí. No principal, que é o nosso core business. Porque senão daqui a pouco, no meu dia a dia, isso vale para qualquer profissão. Para o advogado, para o médico, para qualquer um. 80% no teu core business. Qual que é o teu core business? É aquilo ali. Então faça aquilo ali. Perfeito. Entrega aquilo ali. Perfeito. Lembrando que a maioria das vezes vai ter o processo de vendas junto. E aí, dependendo da profissão, você faz isso sozinho. E dependendo, você vai ter uma equipe. Tá? Talvez tenha algum advogado aqui nos assistindo e vai dizer, a gente não vende. Vende sim. Só não está escrita a palavra venda. Mas quando um cliente vai até você para resolver uma questão, ele vai assinar um contrato, você vai receber um honorário, foi uma venda. Foi uma venda. Né? Então, é disso, simplificando. Perfeito. Então, parabéns, Mike, por olhar isso. Beleza, aí tem esse processo de expansão. Agora eu tô fazendo retratos, e aí tu começa a perceber essa mudança, essa evolução. Sim. Foi basicamente lá em 2000 e... né, eu tô falando de 8 anos, 9 anos atrás. Então nós estávamos aqui em 2015, eu começando a brincar com isso, e isso foi ficando sério, como eu já havia dito ali. Comecei a ganhar um dinheiro, ele era... de vez em quando acontecia, de vez em quando não, porque tá exatamente aquilo que tu falou. 80% da minha energia estava fora, estava no público, estava tudo que eu estava fazendo no público lá. Né? Não tem nada de errado. Sim. Que me cuidou muito, e um dia eu fui muito feliz quando eu entrei. Um dia eu pedi muito por aquilo, e aquilo aconteceu. E daí depois passou o tempo, eu revi as minhas rotas, falei, tá, foi bom lá atrás, aquela versão do Mac foi embora, é uma outra versão que tem aqui, uma mais evoluída, uma mais amadurecida, não é melhor nem pior, mas ela está diferente. Ela está diferente e querendo coisas novas. Aqui não vai dar. E eu só saquei isso. Então, vim para o empreendedorismo, me ferrei horrores. Abri um estúdio, abri outro, ferrei, quebrei. E eu estava sustentando o estúdio com trabalho público, porque eu estava... como é que era? Bonitinho. Era bom falar que tinha. Ah, eu tenho um negócio aqui, mas... Ah, estúdio eu tenho. Mas ele não me dava nada. Aliás, ele me tirava muito, porque eu tinha que pagar para ele existir. E de vez em quando entrava um cliente, que daí pagava, eu falei, opa, tinha um trabalho grandão, vi um negócio bacana, já estava sabendo retratar, já fazia isso com muita técnica, muita qualidade. Só que eu estava 80% lá no outro lugar, como é que isso ia funcionar, né? E aí, as coisas foram acontecendo, você chegou faz um ano aí, mais de um ano, e há um ano atrás também eu já estava mais empenhado a fazer isso aqui funcionar. Então, eu pedi exoneração lá em 2016, já estava com esse pensamento quando eu comecei na fotografia do Estado. Saí, falei assim, mas você tá maluco? Você não vai fazer isso? Você tá maluco? Os colegas, tá doente? Eu falei assim, não, cara, eu sei o que tô fazendo. Não sabia, né, mas... Tinha uma voz dizendo que... coisa faz. Falei, mas vai dar bom? Não sei, mas faz. E eu fiz. A minha esposa, que é a pessoa mais importante da minha vida, com os meus filhos, eu te apoio, eu tô do teu lado. Eu acredito em você. Eu falei, acabou. Pra mim, acabou. Era isso aqui. O coleguinha que tá lá na hora que falava assim, foda-se, né? Foda-se, eu não falei isso pra ele, claro. Sim. Mas na cabeça tava, vai tomar tu. Né? Desculpa que eu tenho. Mas é que eu vi umas coisas ruins, assim, umas coisas pesadas, de gente que sabia que não queria te ver tão bem. A gente sabe que existe isso aí. Eu falei, olhava, tá bom, obrigado. E então peguei, continuei o caminho, vim pra cá, continuei essa jornada, né? E quebrei esses estúdios. E aí, nesse ano passado, encontrei você. E aí, a gente começou um outro projeto, que daí é o podcast que nós estamos aqui agora. Exato. Conversando. Esse 19º episódio, né, que vocês viram lá no começo, que está acontecendo. Ou seja, já tem uma história aqui rolando. Então, é um outro modelo nessa história que, junto na evolução do retrato...
ele vem agregando o podcast. É porque assim, Edu, não te cortando aqui, mas a fotografia e o audiovisual, o vídeo e a fotografia, eles estão muito juntos aqui. Muito. E durante esses 10 anos eu aprendi a trabalhar com o vídeo, porque eu fui obrigado, pelo meu trabalho, para criar vídeos para redes sociais, eu quero saber mais sobre isso aqui. Não tinha necessidade nenhuma, porque eu não trabalhava com vídeo, eu não sou videomaker. Eu não estava nem dizendo isso, eu não falava isso para ninguém. Mas eu sabia fazer isso. Eu falei assim, sabia bem, e fui melhorando. E aí eu falei, tá, tem um negócio aqui. Quando você encontrou e falou, né, eu tenho um projeto aqui que eu quero fazer isso aqui. Eu falei, cara, pra mim até dá, mas agora para oferecer para as pessoas, aí eu tenho que ver. Ele falou assim, vamos ajeitar isso aqui. Tu foi um cara que veio para me ensinar mais do que eu achava que eu sabia. Por exemplo, de coisas de... O emocional, a trabalhar com ele e entender, porque teve um erro. O primeiro vídeo ficou uma merda. Pô, isso aqui a câmera não pegou não, hein, Edu? Pô, mas a pessoa era um entrevistado. É o mais importante, cara. Eu falei, mas falhou. Falou, não, vamos perder essa câmera? Eu falei, perdemos. Falei assim, ele vai me mandar embora, né? Aí eu falei, eu fiquei apavorado. Eu falei assim, antes de falar pra ele, eu falei com a minha esposa, como é que eu vou falar isso pro cara? Porque ele me confiou em mim, sabe? E aí ela, tem que falar? Eu falei assim, eu sei que eu tenho que falar, mas eu fiquei numa luta. E eu falei, mas... Enfim, tu foi uma pessoa que me ensinou que esses erros aqui a gente tem que consertar, a gente tem que fazer o melhor, mas eles vão acontecer. Eu ofereci o melhor que eu tinha com o que eu podia naquele momento. E é assim que a gente começa. Entregando o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. E eu vi isso acontecendo e nasceu junto nós. Exatamente. Ali, nesse formato. Exato. Então, e o podcast, igual tu falou, ele caminha. Ele caminha lado a lado com fotos, com os vídeos, com toda essa comunicação. Porque olha só, o retrato é uma comunicação. É uma forma de comunicação. É uma forma de comunicação. É a forma como eu te vejo. Exatamente. E o podcast? É uma foto estendida, sabe? É uma foto em movimento, é um vídeo. Eu preciso estar ali escutando, entendendo, acompanhando. E faz parte. É claro que os dois conectam de maneira diferente, porém se complementam. Né? Uma foto, a gente sabe, é algo estático. Na hora ela me impacta. Um segundo, pum, impactou. Né? E um vídeo e um podcast, na verdade, é algo de meia hora, de uma hora, que vai gerando uma conexão. Então o impacto é menor, porém mais profundo. Entende? Ele não te dá aquele choque no início, porém eu vou fazendo amizade em escutar aquele conteúdo. Vai criando uma proximidade maior. Sim. Gera uma proximidade. Então esse podcast para mim que foi e está sendo, né, bem importante para mim na minha profissão e um sonho pessoal também, né, que eu gosto de conversar com as pessoas e fazer os negócios com meus parceiros. Então esse é o momento da gente sentar e conversar, que é igual a gente está fazendo aqui agora. Então foi realizado. Ô Mike, antes de eu entrar mais detalhes no podcast que eu queria ver contigo o seguinte. Qual que é a importância da nossa imagem, já que você é um retratista? Sim. Qual que é a importância desse retrato, né? O que isso tem de benefícios na vida das pessoas, né? Muito bom, muito importante, excelente pergunta. Porque fica aqui a dúvida. A fotografia e o retrato são... Mas é tudo igual, querido, né? Vão falar para mim assim, mas é tudo igual. É tudo igual. E eu diria talvez que não. Há uma diferença aqui sutil no sentido do seu olhar. Pensa só. A fotografia, eu venho aqui, aperto um botão, pego um dado momento de um acontecimento, está tudo certo. O retrato, não. O retrato eu vou vir aqui, nós vamos preparar, nós vamos tentar trazer algum tipo de emoção para que ela seja vislumbrada também. Você consiga perceber que ali tem amor, ali tem força, tem ódio, tem raiva, tem angústia. O que tem ali? Quando você olha para aquela imagem, você busca algo. Quando você... foto, por exemplo, de fotojornalismo. Pô, é momento. Tá acontecendo ali, eu peguei e tal, congelei aquele momento ali. Ok. O retrato não. O retrato a gente vai trabalhar um pouquinho mais intenso, buscar uma profundidade maior na expressão do ser. Intencional. O que ele quer transmitir e como que vai ser percebido isso. Se eu der um sorriso, eu tô bravo? Não. É opção do óbvio aqui. Não, você vai ter que condicionar isso de uma forma mais... existe aí a parte do profissional, dos arquétipos que intencionalizam. João Mena trabalha muito com isso. Eu fui aluno do João Mena, então fiz vários cursos com ele. Também fui aluno. Exato. Fizemos ali vários cursos, aprendi muito e já estava estudando sobre isso há um certo tempo. Falei, nossa, isso aqui importa? Não importa porque eu mudei e saí dos meus R$200 para mais de 2.000 de ticket em um ano, menos de um ano. Olha. Porque eu olhei para essa coisa que era a minha imagem. Falei assim, aí como as pessoas no digital, onde é o seu cartão de visita? Como o digital vê você? Pela sua imagem, meu amigo. Isso.
Acabou. Não tem Na hora. Na hora. Tu abriu o Instagram da pessoa, tu já decidiu na hora. se... É caro, é barato. Cara, é barato, bom. gosto, não gosto, é barato, É caro, na hora. É bem isso. É exatamente isso. Foi a partir de um retrato ele intencionaliza isso. Ou pelo menos ele faz com que a pessoa dê um passo a mais no sentido de procurar você ou não. Exato. É claro que daí se ele vai continuar contigo ou não, depende da tua qualidade, óbvio. Aí por trás tem que ter algo top também. Se você for ter um retrato bonito e ser um horrível, você não vai caminhar muito longe. Você não vai muito longe. Mas vai ganhar mais dinheiro do que quem não tem a imagem. Né? Não estou defendendo isso. Só que ele não volta mais, esse cliente. Só que ele não volta mais. Cliente não volta então, mais. o que a gente prega aqui? Uma imagem coerente, Exato. uma imagem intencional, a partir de um retratista como o Max. Exatamente. E aí depois que a pessoa clicou, chegou até você, aí você entrega o teu melhor de transformação, cada um na sua área. Com certeza. Né? Como podcast, como mentor de negócio, como um social media, aí você vai entregar o seu melhor. Mas a pessoa só vai clicar e perceber valor se ele visualizar. Exatamente isso. O mundo que a gente tem hoje, você toma decisão pelo Google ou pelo Instagram, a pessoa tinha... não, mas muitos clientes, eles vêm por indicação. Vêm, mas eles perguntam qual é o teu Instagram ou qual é o teu site. Tanto é que o Spotify veio crescente, a ideia dos vídeos, né, dentro do Spotify, mas depois diminuiu. Porque a pessoa tá no Spotify meio que é para já não ver. Ele tá escutando aquilo ali. Então veio numa crescente. Então, isso está em todas as áreas, está no mundo inteiro, a crescente de te escutar, porque daí eu pego mais essências de ti. Não é só um recorte de 30 segundos que eu vi num vídeo montado. Num podcast de 1 hora, você já você. Você já entende mais sobre Exato, eu vou saber quem é a pessoa que está ali. Não vai dar pra... E outra, eu vou dar minha opinião. Exato. Porque quando eu tô no vídeo de 30 segundos, é um conteúdo, ó. Pum. É legal ou não é legal? Só isso você vai conseguir fazer. Agora, quando eu escuto o cara 1 hora, e outra, no meu caso, né? Eu tô no podcast aqui, toda semana tem 1 hora de conteúdo lá no YouTube e no Spotify, por exemplo. Cara, a pessoa já tem, no mínimo, aqui hoje o nosso episódio é 19. No mínimo, você tem 19 horas me assistindo, quem quiser. Vai saber em quem que eu voto, aonde que eu moro, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber, se eu tomo muita água, pouco café, como que eu me visto. Já sabe tudo. Já sabe o nome dos meus pets. Exatamente. Né? Então, mais sobre você. Vai saber profundamente. E quanto mais a gente sabe sobre aquela pessoa... Se tiver sinergia de princípios, mais eu vou querer estar conectado com ela. Se eu estiver conectado com ela, eu vou comprar mais, vai aumentar a confiança, vou querer consumir, inclusive os produtos, as consultorias, mentorias daquela pessoa. Exatamente. Então, eu queria saber como está sendo essa experiência desse novo formato teu de podcast, de um estúdio já mais posicionado, né, essa nova etapa. Como está sendo assim, tipo, algumas experiências, né, tipo, pessoas que você conheceu, histórias que você escutou, conexões que você gerou? O que vale mais que dinheiro são as pessoas que você conhece e o que elas deixam de bom para você nesse caminho. Eu acredito muito, muito nisso. Quando você entrou e todos os seus convidados subsequentes, lá naquele estúdio antigo, que nós batíamos na cabeça, mas que foi lá que a minha vida mudou. Muito bom. Então eu sou muito grato àquele lugarzinho, apertadinho, mas acolhedor. Todas as pessoas que vinham deixavam um pouquinho de si, eu aprendia, eu conseguia ouvir coisas que eu jamais ia ouvir no ambiente que eu estava. Falei, por que eu jamais ia ouvir? Porque não tem essas pessoas, não tá no mesmo ambiente, cara. Exato. Ali, então, o que foi possível? Eu falei assim, peraí, eu estou mais próximo de pessoas que eu não ia ter acesso, porque eu não ia conhecer. E dizem que é interessante você conhecer uma nova pessoa todo dia, que é muito importante, mas raramente a gente faz isso. A gente fica com aquelas lá que a gente conheceu ali durante o tempo pro resto da vida. E conhecer pessoas novas muda a tua vida, pô. Claro, pessoas boas, com princípios, valores, sinergia. Foi o que aconteceu quando você entrou com todos aqueles convidados. Cada um melhor que o outro. Cada um trazia um pouquinho de coisas que eu me consolidando. Eu falei, ei, peraí, eu tenho coisa aqui que eu tenho que fazer melhor. Tem coisa aqui, pô, eu ouvia, eu tava gerenciando todos os... Né? Eu tava ali ouvindo mesmo, com fone de ouvido, ouvindo tudo. Pra editar, eu ouvia 3 ou 4 vezes de novo. Eu falei, eu ouvia muito. Falei assim, tá aí alguma história? Teve. Eu vou lembrar, tem várias. Eu gostei tem história da Simone Sema, que é mãe da Sofia, que tá ajudando nós aqui no estúdio, que hoje trabalha comigo também.
Porque ela trabalhou comigo no hospital público. Aham. Então, lá nós discutimos, eu falava muito sobre o futuro, eu escrevia cartinhas sobre o que eu ia fazer. E ela foi a conectora. As madrugadas afora, nos hospitais, eu conversando, que tu vai fazer? Eu queria abrir isso aqui, eu queria fazer o meu podcast. Pô, a gente vai fazer. Tem um convidado que é muito especial, meu cliente, era você e o Rodrigo Faema. Sim. Que legal, vou ficar muito feliz em recebê-los. Mas você tem estrutura lá para isso? Eu falei, não tem nada lá para isso, não. Então, a Simone conectou-me a você, a história dela ali no hospital, e me colocou diante de vocês. Eu estava preparado e não. Ela vai aprendendo, a gente vai lapidando, vai melhorando no processo. Tá, mais alguma história que tu lembra, assim, que tu ouviu? Sei lá, do Rodrigo, que ficou uns dias em coma. O Rodrigo. Não, meu Deus do céu, claro, foi a primeira história. Né? A primeira foi do Paulo Pimon, né? Que ele chegou, foi o primeiro convidado. Exato. O terceiro convidado, acredito, o terceiro episódio foi do Rodrigo Faerma. Acho que sim. Ele contou essa história que é bem complicada. 10 dias em coma, contou como é sentir isso. Não sei se dá pra sentir, mas a forma como ele colocou o apagão que dá e qual a sensação, o que ele pensou. Ele tem uma filha pequena, Vida, que, meu Deus, é uma história bem... Eu sugiro que tu dê uma olhada na história, porque não tem como falar. É melhor ele contando a vai lá no nosso terceiro ou quarto episódio lá, que Nossa. Vai estar lá com a gente. E aí veio um monte, Gessé, enfim, Clóvis, todos, eu lembro de todos. Veio até o Clóvis, a Eliane Sato, aí ele foi vindo, né? A própria Damiana, que é nossa social media, a Deise Amorim. Cara, veio uma galera muito legal que veio, cada um com uma história e a gente construindo isso aqui. Então, essas histórias, elas dão força, né? Pra gente seguir, pra gente se conectar, pra entender. E aí eu melhorei também como ser humano, como pessoa, como profissional, de ouvindo essas histórias. Eu não contratei nada, só estava recebendo isso aí. Assim, eu recebo sim. Claro, porque tu entrega tudo isso. Exato. Olha toda a estrutura que tu entrega. Hoje então, tem um investimento alto aqui. Tem um investimento alto. Eu arrisquei um bocado, mas arrisquei entre aspas. Eu acredito nisso que eu faço e na mensagem que as pessoas podem enviar para o mundo. Então aqui hoje uma estrutura toda 4K. Ela é toda exponencial para trazer qualidade, para levar qualidade, entregar qualidade. Áudio aqui, sim. Nós estamos com aparelhos aqui profissionais. Então, é uma estrutura que eu pensei com carinho, não deu para chegar nela no começo, porque tem um valor muito alto. Exato. Então, foi devagar. Só chegou aqui porque começou lá do jeito que dava. Do jeito que dava, exatamente. E a maioria das pessoas não começam. Elas esperam um momento perfeito, espera ficar perfeito e não vai ficar perfeito no começo. Seria uma afronta ao universo você começar perfeito. Meu Deus. Não existe essa perfeição, não existe. Quem busca só quebra a cara. Assim, seria uma afronta pro universo. Vou até falar pra você a câmera aqui pra gente botar lá pra rodar. Dale. Vamos falar, né? Seria uma afronta pro universo você começar perfeito. Seria. Porque tem gente que tá fazendo 10 anos a mesma coisa e aí? E agora que ela ficou boa. Aí você quer começar algo hoje, quer ficar perfeito amanhã, senão você desiste, você é uma criança. Cara, seria uma afronta pro universo você começar perfeito. É um menino, sabe? É um menino, uma menina querendo que pule etapas. Não existe atalho. O que existe, claro, é ajustar o teu processo quanto antes. Isso. Mas não existe atalho. Tu fica criança, depois adolescente, depois adulto. Tem esse processo em todas as etapas. Então tu só tem hoje um podcast desse, ou quem está nos escutando agora, você só tem um consultório que tem hoje, um escritório que tem hoje, a empresa que você tem hoje, a carreira que você tem hoje, porque antes você começou. Exatamente. Você sentou como aluno lá na primeira série, depois na segunda, depois na terceira, depois na quarta, depois na quinta, foi processo. Até você fazer a formatura, aí depois você foi para a universidade, aí depois você concluiu a universidade, aí depois você foi para um emprego. Tô falando da maioria das pessoas. Sim. Desse emprego você ficou lá, talvez iniciou como estagiário, talvez começou de graça.
Já fiz um monte de coisa de graça. Eu já fiz um monte de graça. A melhor forma de aprender é falar, ei, posso trabalhar contigo como? De graça, porque eu quero aprender, porra. Aprender com o CNPJ de outras pessoas. É óbvio. E aí eu vou fazer isso, vou e faço, e aí daqui a pouco eu tenho o meu, e aí começa a receber. Exatamente. E daqui a pouco fica um pouquinho melhor, daqui a pouco eu empreendo no meu, começo como no meu? Ruim. Ruim. Claro. E aí depois vai ficar um pouquinho melhor, aí depois vai entrar dinheiro, vai ficar um pouquinho melhor. Daqui 10 anos vai ficar bom. Os perfeccionistas que tremem aqui. Os que querem tudo, eu também já fui esse cara. Mas eu sempre quis entregar o melhor e achava que não dava pra começar com o que tinha. Exatamente tudo que você falou agora. Eu comecei com o que tinha. Eu falei assim, aí tu me ajudou, porque você não... Semana que vem, preciso conversar contigo. Eu falei, peraí, como assim semana que vem? Ele veio aqui, na hora que ele saiu, ele mandou uma mensagem, eu falei, nossa, amor, olha só, ele quer fazer o projeto. Eu falei, como assim? Porque tu tem aquele, seu ponto forte, o superpoder é ativação, né? É de começar o negócio. Eu já sou mais suave. Não, o meu é o seguinte, eu olhei, deu... Nossa, foi. Semana que vem vai. É assim que eu faço. E aí? Resolveu, eu falei, caramba, o que é isso? Mas eu não tenho nada aqui. Eu tenho aquela mesa de plástico. Cobre ela com o negócio. Cobre com o negócio preto. Eu tenho 3 câmeras? Não, tem um webcam e tem 2 câmeras. Vai ter que dar. Aí foi com aquilo. Ficou bom? Ficou uma porcaria. Cara, mas depois... Perto desse aqui de hoje... Não, a gente tá com estrutura diferenciada. Tá bem diferente. Mas foi o melhor. A gente precisou começar do jeito que dava. Cara, como é que começou o carro? Sendo uma carroça. Exatamente. Uma carroça. Partindo desse princípio que eu vejo que... Então, depois a gente transforma num carro. Esse processo é mágico, né? Aí depois esse carro vai ter airbag, depois vai ter sim, depois vai ter freio airbag. É isso. Não nasce do jeito que ele nasce hoje. Só tem um iPhone 16 porque teve um. Eu comprei o 3 na época. Eu já tive esse 3 aí, foi sensacional. Meu primeiro foi o 13. Eu demorei pra aceitar. Demorei pra aceitar. Também fiquei... Fui Samsungueiro por um tempo. Não, porque o Samsung tem a melhor foto, o Samsung tem a melhor foto, porque o Samsung é melhor com menos preço, porque o Samsung é bom. Cara, chegou uma hora que eu fui tão oprimido pela sociedade. Tô brincando, eu não me acho oprimido. Mas tem tanta pressão da sociedade quando tu senta numa mesa de negócio. E sim, isso influenciou sim a minha tomar decisão e eu sei que influencia a tua. Influencia sim uma condição. E é uma condição que foi pro bem. Porque é o dobro do preço, é mais caro. Mas, cara, não trava, é perfeito, roda direito. Quando tu vai postar na rede social... Ele só funciona. Só funciona. Então fechou. Então tu pagou o dobro, mas é isso. Tudo que é melhor é mais caro. Vale mais. É óbvio. É isso. Tudo que é melhor é mais caro. Acabou, ponto final. Quando tu quer economizar, tu sabes que tu vai pedir menos qualidade. Exatamente. É a mesma coisa a dizer, intrinsecamente, de uma forma sem sair da boca. Claro. Você não tá querendo qualidade, não. Não toda, né? Que dá Qual carne é mais cara? Picanha ou patinho? É picanha. Melhor? Se ela é melhor, ela é mais cara. Exatamente. Pronto. Foi assim que aconteceu também com o meu trabalho. É porque também tem uma coisa interna de merecimento. Você tem que trabalhar isso aí também. Isso aí é um negócio que... Uma das matérias mais importantes esse negócio... é trabalhar o merecimento. Meu Deus. Ninguém ensina na faculdade, no colégio e não vão ensinar nos próximos 10 anos. A não ser que o Elon Musk coloque a escola dele lá, que ele tá fazendo a escola dele, aí eles vão ensinar. Eles vão ensinar empreendedorismo, vão ensinar educação financeira, vão ensinar mentalidade. Cara, é a escola do coach que a gente deveria honrar. Tipo, caraca, tá olhando pra mentalidade. Muda a vida das pessoas, pelo amor de Deus. E aí a gente não tá olhando pra essa mentalidade. Se eu não soubesse esse termostato que tava ligado nos 5 pilinha durante toda a minha vida, e se eu ganhasse 6, tava demais, eu dava um jeito de queimar. 7, 8, ganhei mais. Eu queimava. Não sei como. A gente tem que romper esses limites. Essa barreira. Hoje eu sei que isso aconteceu. E essa barreira tá dentro da nossa cabeça. Exatamente. Dentro da tua cabeça, Mac, e dentro de quem tá assistindo aqui a gente, da Sophie, de todos nós, dentro da nossa cabeça tem um teto. Dentro da minha cabeça, da tua, tem um teto. Um teto para tudo. Sim. Do quanto que você aceita ter o corpo que você tem, você sabe. Você sabe que se você passar dos, 90 quilos, você vai fazer uma dieta hoje. Você sabe qual é o limite que você aceita.
Você sabe qual é o limite financeiro que você aceita também. Só que o limite é para baixo, esse é o problema. Você fala, sabe o seguinte, no mínimo eu aceito 6 mil. E aí quando você bate 6 mil, você relaxa. Sendo que você poderia fazer 60 mil. Exatamente. Eu vendi a mentoria de R$497. Exato. Quando esse ano a gente vendeu a mentoria de 40 mil, eu morria de medo. Como que eu vou oferecer a mentoria por 40 mil? Depois que eu vendi a primeira, eu falei, tá bom, daqui a pouco eu vendi, tá, é barato. A próxima vai ser 50. Mas teve que mudar A mentalidade. dentro da minha cabeça a mentalidade de merecimento. É claro que não é só de merecimento. Vai ter que Tem ter uma toda uma entrega entrega aqui, Mas são 10 anos para sustentar aquilo ali. É. Mas tem que ter a mentalidade. Então, Exato. por que a cabeça do brasileiro aceita... Por que a média do brasileiro ganha R$2.000? A maioria dos brasileiros na média de 2 mil. Porque é o valor que eles estipularam como o mínimo aceitável. Não, o mínimo aceitável é 2 mil. E a média é 2 mil. Vão ganhar 2 mil, não é a maioria. Agora, bota dentro da cabeça. O que tem em comum? Desculpa te interromper. Sim. O que tem em comum na cabeça, por exemplo, de Wendel Carvalho, de Pablo Marçal, de José Roberto Marques? O que tem na cabeça desses caras? Janguier Diniz. O que tem na cabeça desses caras? Eles acreditam e fazem por merecer faturar acima de 1 milhão por mês. Olha só, eles primeiro acreditam, tem um merecimento, e aí arregaça a mão contra governo, contra qualquer coisa, e faz acontecer. Isso é sensacional. E aí o cara fatura 1 milhão Eu por acho mês. sensacional. Todos Isso eles é faturam bem sensacional. mais, né? Tô Não, dizendo sim. que uma ultrapassaram média essa barreira. Rompeu o negócio. Exato. Porque quantas pessoas que estão aqui nos assistindo ou nos escutando agora, Mike, estão prontos para falar o seguinte, eu mereço faturar acima de 1 milhão mês? Ah, não é. Pouquíssimo, Não é gente. todo mundo, não. Um ou outro vai falar assim, eu tô pronto, e vai falar isso brincando. Mas é porque sabe que é brincadeira. Ele não tá pronto. Que não tá pronto. Exatamente isso. Não é, tem que estar preparado mentalmente. Não visualizou isso acontecendo. Não verbalizou na frente do espelho isso acontecendo. Eu tenho uma cartinha na frente do meu guarda-roupa que eu coloco lá Aí. o valor que eu vou ter até 2030, com dia, data e hora. E aí, Isso é sensacional. quando eu boto isso, eu já tô na frente da grande maioria. Agora, quando eu boto isso, crio uma estratégia, um plano de ação, arregaço a manga e faço todos os dias, incansavelmente, isso até acontecer, daí não tem erro. Vai dar. A única coisa que vai mudar é a data. Se vai ser em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, mas vai acontecer. É esse poder da mente, eu acredito nisso de uma forma infinita. Porque quando eu decidi empreender aqui dentro do retrato, com a imagem, com o audiovisual, porque tudo se tornou algo que eu não imaginava ser possível. Esse espaço aqui eu jamais imaginei ser possível. A inauguração que nós fizemos foi um sucesso incrível, que eu não tinha como importante. Falei, deixa o dia que tá. E você falou, cara, isso é importante. Me trouxe, nós fizemos a inauguração e foi importante. Para marcar para mim, cara, tu conseguiu fazer isso aqui funcionar com a ajuda de muitas pessoas. Agora vamos ajudar as pessoas, os clientes que entrarem aqui, a levar a mensagem que eles têm para o mundo, onde eles transformam vidas, onde eles ajudam as pessoas. Aqui que começa. Eu acho que nós podíamos até botar uma frase nessa parede, hein? Sim! A É sua verdade. mensagem pro mundo. Exatamente. Nossa, vocês vão ver isso aí no próximo episódio. Mas é mais ou menos isso. Então, esse espaço nasceu, ele existe Por conta de um sonho, não foi só o sonho, teve que arregaçar arregaçar a manga aqui, trabalhar para valer. Nossa, trabalhei para valer. E me orgulho disso, foi dobrado, mas tá aqui. E hoje eu posso oferecer algo incrível para as pessoas, para você que talvez precise levar sua mensagem para mais longe e para alcançar mais corações e transformar mais vidas. Aqui é o local. Se você é daqui da região, se você é daqui de Florianópolis, se não é também, viaja para cá que vai valer muito a pena. Sua mensagem vai chegar com um teor de qualidade, com um teor de acolhimento, porque você vai ser bem recebido. Isso é certeza, não estou falando que em todos os lugares isso acontece, mas tem um coração de uma família que vai prestar serviços e trabalhos para outras. E é isso. Quem comunica mais, quem aparece mais, vende mais. Então, se você que está aqui assistindo a gente hoje não tem a condição de pagar 10 mil numa câmera, 10 mil numa mesa, mais 10 mil no microfone, mais 10 mil de iluminação, mais 10 mil de ambiente, mais tudo isso, você pode, né, e deve procurar na sua região um podcast. E se você é da nossa região, eu indico o mesmo lugar que eu faço, aqui no seu ambiente.
no MCast, você fazer toda a sua cobertura, tanto para o seu podcast quanto caso você queira gerar os seus conteúdos. Porque as pessoas querem mentorias, conteúdos, tudo que você precisar, com audiovisual e com a imagem, você fala aqui comigo que a gente vai te ajudar com certeza. Legal. No arroba Frois Retratista aqui para as pessoas precisarem de imagem. Você faz duas coisas. Não, essa aqui é uma parte do meu negócio. Então aqui eu tenho pessoas para me ajudar também. Amo o que eu faço com os retratos e também amo o que eu faço aqui levando a mensagem das pessoas pelo audiovisual. Então o arroba aqui para o audiovisual, para o podcast MCast é arroba MCast Estúdio com E. Tudo junto. E arroba Frois Retratista para você falar comigo aqui sobre a sua imagem. Eu tenho certeza que eu consigo lhe ajudar sobre isso também. Que alegria esse nosso episódio 19. Né? Eu também não imaginava que tão rápido eu já ia sentar para te escutar, porque tem muita troca, muito conteúdo, sabe? Tudo que tem acontecido aqui, a gente precisa honrar, né, as nossas parcerias. Então hoje estou aqui honrando também tudo que tens contribuído para mim. Então é uma forma de também falar, cara, a tua vida importa, a tua empresa importa. Então gostaria de estar na tua frente aqui, aconteceu, aqui está, você sendo entrevistado no podcast, que você é o proprietário disso aqui tudo. Eu sou o host, eu sou o entrevistador, né? E aí foi uma honra te entrevistar, tá? Obrigado pela parceria, pela oportunidade, pela amizade. E que Deus abençoe a tua vida, a tua empresa, esse ambiente, para que muitas pessoas venham realizar os seus sonhos de comunicar, de gravar o seu podcast, o seu conteúdo. Às vezes um vídeo, a pessoa não tem um vídeo né, decente, vem aqui para você colocar nas suas redes sociais, para você potencializar o seu resultado na sua carreira, nos seus negócios. Então, obrigado. Eu que agradeço, Edu. Cara, é muito importante tudo isso que está acontecendo. A gente tenta se manter aqui a linha, mas é significativo quando você sai de um lugar aqui onde você não tem nada, quando há 15 anos atrás eu estava dormindo na rua, e hoje eu tô aqui. Então é uma longa história e eu conto outro momento para vocês, mas obrigado de coração por ter confiado, ter me ajudado tanto. Que bom. Obrigado também. Esse é o episódio número 19 com o Mac Frois. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu, gente.